Olá, amada igreja, bom dia, graça e paz, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã eu quero fazer uma devocional com você, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz a palavra de Deus. A epígrafe do texto diz assim: justificação pela fé traz paz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós temos visto agora nesses últimos tempos, nesses últimos dias, as pessoas estão muito aflitas, muito preocupadas, muitos estão ansiosos, com muita ansiedade no coração, muito preocupados com tudo. E é normal o ser humano ficar preocupado, é normal o ser humano ficar um pouco preocupado com muita coisa que tem acontecido. E a palavra ansiedade e a palavra depressão têm significados que eu quero falar sobre isso aqui agora. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa manhã, até eu anotei aqui, o que é o medo? O que significa a palavra medo? Medo significa estado de sensação desagradável, desencontrado, desordenado pela preocupação da ansiedade que está sobre mim. Perigo real de estar imaginando coisas na minha mente que ainda não aconteceram, que me causa então a palavra ansiedade, transtorno mental. O grande mal está sobre o pensamento humano, que é quando você se encontra no ato de depressão física e espiritual. A aflição, ela causa medo, temor e empatia pelo próximo. Você, quando está com depressão, você não quer ver ninguém, você tem empatia, não consegue simpatizar com ninguém. O que é depressão? Depressão é um ato, efeito de estar deprimido, vontade de não fazer nada, de não ver ninguém, estar sempre só, trancado num quarto fechado e escuro. Perca de humor, perca de alegria, traz tristeza, traz ansiedade, traz vazio, traz sofrimento, desacordo entre mim e a minha alma, entre o espírito e a alma, irritabilidade, sensibilidade, estar sem vontade de fazer nada. Isso é depressão e ansiedade. São 13 sintomas que traz isso sobre nós. E hoje eu quero falar sobre a paz. O que é paz? Paz é um estado de tranquilidade, um estado de espírito, um estado de harmonia com Deus, um estado de contato físico diretamente com Deus através da oração, a qual nos traz paz. Somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz aqui a palavra de Deus, que nós temos que ser justificados pela fé. E nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você pode ver que quando você está triste, você vai para a igreja, e lá na igreja você vê seus irmãos, você ora a Deus e fala com Deus, louva o Senhor na igreja, você sente uma paz de espírito muito grande, porque ali você está sentindo alegre em ali fazer parte do louvor, da adoração, junto com a igreja. Por isso que o salmista fala no livro de Salmo, capítulo 122, ele diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O que é estar em paz? Estar em paz é quando você deita
consegue dormir e acorda no outro dia descansado, com a mente renovada. Isso significa que você dormiu em paz, você está em paz com Deus, em paz consigo mesmo. A paz é um estado de espírito. Então, estar em paz é um querer meu estar em estado de espírito. Então, eu preciso ter paz com Deus. Em João capítulo 16, verso 33, está escrito: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, justificado pela fé, o apóstolo Paulo está dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. Então, quando a gente passa por uma tribulação, passa por um deserto, nós automaticamente começamos a aprender sobre ter paciência. E realmente o ser humano anda muito ansioso, muito preocupado com muita coisa por causa desse problema que nós estamos passando, o coronavírus. Muitos estão deixando de ouvir até a palavra de Deus. Muitos estão apostando da fé, abandonando a fé em Cristo. E nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Eu quero ler aqui também um texto aqui no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Aqui diz em Gálatas capítulo 4, no verso 1, na palavra de Deus: a doação na família de Deus. Digo, pois, que todo o tempo que herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de curadores, e até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rendimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos de Deus. Enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, então, se és filho, e és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, muitas vezes nós estamos ansiosos, estamos preocupados com muitas coisas, esquecemos, querido, de lembrarmos que nós somos filhos de Deus, e que Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Deus, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Então, nós não devemos ficar ansiosos, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber amanhã, com o que vamos fazer, porque Deus tem cuidado de tudo disso aí para nós. E a Bíblia fala em Gálatas também, em Gálatas capítulo 3, versículo aqui de número 10, até eu achei esse versículo aqui agora e quero ler para você. Gálatas capítulo de número 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer, e todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, da fé. Então, nós vamos viver da fé. Nós não estamos vivendo de ajuda do homem, mas nós temos que viver pela fé. Então, pela fé, nós somos justificados por Deus. Em Romanos, capítulo de número 10, eu quero ler com você, Romanos 10, 18. Aqui está escrito, Romanos 10, 18. Fala assim: mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, as suas palavras, até os confins do mundo. 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, está escrito assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que nós estamos buscando a presença de Deus? Será que nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor? Será que nós estamos nos examinando de acordo com a palavra de Deus? Porque muitos estão apostando da fé, muitos estão deixando de ouvir a voz de Deus por causa de um problema que nós estamos passando agora. Mas esse problema, ele não vai durar para sempre, ele vai terminar, ele vai acabar. Em 2 Timóteo, capítulo 4,
2 Timóteo 4, versículo de número 1 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra ínteres, a tempo e fora do tempo, redargas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontarão para si mesmos doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, fazei a boa obra de um bom evangelista, cumprir teus ministérios. Versículo de número 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 2:2. E o que é de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia aos homens fiéis e idôneos, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, e como bom soldado de Jesus Cristo, ninguém que se milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de que agrada aquele que alistou para a guerra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro bem aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus, que não se envergonha da palavra da verdade. Meus amados irmãos, nós somos chamados para sermos vencedor. Nessa devocional dessa manhã, aqui no livro de Romanos, capítulo de número... eu estava lendo Romanos capítulo 4, isso, Romanos 4, eu estava lendo o versículo, Romanos 4, 10, 4 versículo 10, como lhe foi imputada então na circuncisão, na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, ou seja, nós somos chamados para fazer isso, nós somos separados por Deus para fazer o que nós estamos fazendo agora. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 8, 31, que diremos, pois nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui em Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Nós temos visto e vivido muitas coisas nos últimos tempos. Temos visto aí muitas tribulações, muitas pessoas passando por tribulação, por medo, por fraqueza espiritual, por não saber colocar a vida dele, a vida dela nas mãos do Senhor, fazer da forma correta como Deus quer que nós façamos. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 fala, tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu e você somos chamados para viver uma fé imutável, uma fé que não muda. Então, se nós lemos o livro de Êxodo, capítulo 32, eu achei interessante isso hoje de manhã também, eu estava lendo isso agora de manhã aqui em casa, Êxodo, capítulo 32, olha o que eu achei aqui, Êxodo 32, versículo de número 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse, Senhor, por que acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque há de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matar-nos nos montes, para destruir-nos a face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei às vossas descendências toda esta terra, de que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Aqui aparece Moisés falando com Deus de uma forma, numa intimidade tão grande, que Moisés aparece mostrando para Deus o que Deus tinha falado lá atrás para o povo de Israel. Ou seja, sabe o que eu aprendo com isso?
é que a intimidade que eu e você temos que buscar com Deus nos faz ter uma intimidade tão grande com Ele, a ponto de nós queremos pedir a Ele algo tão profundo que Ele pode nos atender. Porque diz em João capítulo 15, verso 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo quanto quiser e será feito. Querido, nós temos esse privilégio de estar com Deus, que você possa ser cheio da graça do Senhor, no nome de Jesus. Que diremos, pois nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia, Deus abençoe a cada um. Mais uma devocional aí para o nosso pensamento do dia.